Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é explorado de maneira bem sensacionalista tanto dentro da Índia como fora da Índia, que é o Sadhisati. Então, nesse vídeo eu vou explicar o que é o Sadhisati, quanto tempo ele dura, quais são os astros ou grahas envolvidos, que são o Saturno e a Lua. Então eu vou explicar de maneira mais profunda os aspectos internos do Saturno e da Lua. Eu vou falar sobre determinadas casas astrológicas dentro do teu mapa astral que o Saturno, quando transita por estas casas, ele beneficia a sua Lua no sentido de dar aquilo que você quer, no sentido de providenciar aquilo que você quer. Então, o Saturno tem um lado de restrição, que pode ser visto como negativo, mas ele tem um lado também de conceder aquilo que a gente quer. Então, ele também tem um lado positivo. E eu vou falar também sobre o Chandra Lagna e o mapa Bhava aplicado ao Chandra Lagna. Vou falar sobre retificação e ao final do vídeo eu vou falar sobre a minha experiência pessoal, sobre como foi o meu Sadhisati. Porque da época em que este vídeo está sendo gravado, que é 2020, eu estou atualmente com 28 anos. Então, eu já passei pelo meu primeiro Sadhisati. Eu vou utilizar esta experiência pessoal minha para vocês compreenderem que o Sadhisati, ele não é um bicho de 7 cabeças, ele não é uma coisa tão ruim como os astrólogos sensacionalistas normalmente pintam sobre o Sadhisati. Nesse vídeo eu não vou estimular a linguagem sensacionalista, justamente para que vocês vejam o Sadhisati de uma maneira mais racional, de uma maneira mais pragmática, de uma maneira mais assim, pé no chão. E ao final eu vou dar alguns conselhos bem práticos, bem objetivos sobre como você lidar com o seu Sadhisati. Então, vamos agora desmembrar o Sadhisati. Então, Sadhisati significa literalmente 7 anos e meio. E por que são 7 anos e meio? A gente precisa entender como que funciona a órbita de Saturno. Saturno é o astro que representa a tridimensionalidade. É o astro que representa a manifestação material do nosso mundo. Saturno também é um juiz. Ele julga os nossos atos na nossa caminhada aqui na Terra. Então, Saturno é aquele que julga os nossos méritos e os nossos deméritos durante o nosso tempo de vida. Então, as pessoas que temem Saturno ao longo da minha prática são pessoas que normalmente têm uma síndrome de Peter Pan, que não cresceram, que não conseguem lidar com as coisas da vida adulta. Então, é um perfil bem específico de pessoas que não gostam de falar sobre Saturno. São as pessoas que não amadureceram. Então, o Saturno ensina a gente a amadurecer de uma maneira ora severa e, às vezes, cortês. Então, em linhas gerais, o Saturno demora
29 anos para completar um retorno. Então, no momento em que você nasceu, você viu lá o grau do seu Saturno, e quando você completar 29 anos, o Saturno vai dar uma volta no seu mapa inteiro e vai retornar para aquele mesmo grau. Nós, para fazermos uma matemática mais facilitada, vamos arredondar para 30 anos. Então, é com 30 anos que você tem o seu primeiro retorno de Saturno. E o Saturno demora 2 anos e meio transitando em um signo e uma casa do seu mapa astral. Sadhisati. Então, 7 anos e meio desse trânsito é quando a gente soma o trânsito de Saturno em 3 signos, que vai somar 7 anos e meio. E quais são esses signos? É o signo anterior à sua lua natal, o signo da sua lua natal e o signo posterior à sua lua natal. Então, isso é o que o Sadhisati de fato significa. Tanto a astrologia ocidental quanto a astrologia védica são 2 escolas que elas prestam muito atenção ao trânsito de Saturno. Ele é considerado o mais importante de todos os trânsitos planetários. De todos os trânsitos, o Saturno ele é o mais estreitamente vigiado. E na tradição védica se dá muita importância ao trânsito de Saturno em relação à Lua. E o Sadhisati se concretizou como sendo o trânsito que mais nós precisamos prestar atenção em relação à escola védica. Então, quando Saturno transita pelo signo anterior à sua Lua, o signo da sua Lua e o signo posterior à sua Lua é o que se consagrou dentro da escola védica como sendo o Sadhisati. Agora, por que se criou essa fama de que o Sadhisati é um período ruim, é um período de má sorte, de agouro, de pobreza, de maldições? Depende de como você vive a sua vida, porque o Saturno é um juiz. E então, ele julga a gente de acordo com os nossos atos. E vamos falar um pouco sobre o que a Lua significa. Na escola védica, a Lua essencialmente significa a sua mente e o seu ego. É isso o que a Lua de fato significa na escola védica. Ela significa a sua mente e o seu ego. E você deve tomar muito cuidado com esses significadores da escola védica para você não confundir com a astrologia moderna, a astrologia ocidental moderna. Você vai ouvir muitos sites de astrologia moderna falando que o Sol significa a individualidade e o ego. Só que na astrologia védica isso não está certo, está incorreto. Na escola védica, o Sol significa a alma da gente, significa Atma. O que de fato significa o nosso ego e o nosso senso de individualidade é a nossa Lua. A Lua representa a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas necessidades, a nossa felicidade emocional. O que a gente precisa receber para sentir-se feliz, para sentir-se saciado.
A lua rege a sensação da gente de saciamento. Exatamente quando você sente a fome, você come um prato muito bom e no final da refeição você sente a sensação de saciamento. É isso que a lua significa. A lua significa conforto físico. A lua não representa ambições, competição, não representa ação, não representa prestígio, ela não representa isso. Ela representa o conforto. O que a gente precisa receber para sentir que a nossa encarnação aqui na Terra está valendo a pena. Então, a Lua representa a nossa capacidade de nos identificarmos com a individualidade. Então, ela tem um aspecto que pode ser um tanto assim, um truque, que é quando a gente se identifica com a nossa individualidade, a gente se sente separado de Para-Atma, da super-alma, de Brahman. Mas o que a gente precisa entender é que nós, como seres encarnados, nós somos uma parte de Brahman. Nós somos uma imanência de Brahman, dessa super-alma. E então a Lua é como se fosse uma gota separada do oceano. O oceano é Brahman, é a super-alma. Então a nossa encarnação é como se fosse um breve momento em que uma gota se separa do oceano e vive toda a sua vida e depois morre voltando para o oceano. Então essa gota separada do oceano de Brahman é o que de fato representa a nossa lua no mapa natal da gente. É o sentimento de separação. Mas a gente precisa lembrar que a gente é imanência de Brahman, que é uma gota separada do oceano, mas que precisa voltar, que precisa retornar a casa. E quem é que ensina a gente a retornar a casa? É o Saturno. É o Saturno que constringe, que amadurece a lua da gente para que a gente entenda que o ego é apenas um estado momentâneo, que é um estado de Maya, que é um estado ilusório. É a ilusão de estar encarnado. É o jogo da vida. Então tudo é uma grande ilusão. Então é o Saturno quem disciplina e que faz um choque de realidade na gente para a gente entender que a gente precisa voltar a Brahma. Então é por isso que na tradição védica o trânsito de Saturno visto pela perspectiva da Lua ou do Chandra Lagna é particularmente importante, porque tem uma grande lição de vida por trás disso. Então, existem alguns trânsitos de Saturno que favorecem e outros trânsitos que não vão favorecer a nossa Lua. Então eu vou citar como exemplo o meu mapa, o meu aniversário, para vocês entenderem alguns adendos que eu vou precisar fazer aqui. Então, de acordo com a minha certidão de nascimento, a minha certidão de nascimento diz que eu nasci no dia 24 de novembro de 1991, às 1h15 da madrugada, em Brasília. É esse o dado que tem constando na minha certidão. Só que esse dado ele foi claramente arredondado.
Só que quando eu utilizo esse dado para montar o mapa astral, diz que eu tenho o ascendente em Leão, no Nakshatra Maga. Só que esse dado, ele não está de fato correto, porque esse horário ele foi claramente arredondado pela equipe hospitalar da época que eu nasci. Então, eu retifiquei o meu mapa, o meu horário de nascimento, e recuei 90 minutos, em média 90 minutos. Eu fiz isso também com o mapa de outros clientes, mapa de familiares, e esses 90 minutos eles vêm se mostrando bastante eficientes. Então, a retificação que eu fiz, na verdade, mostra que a minha mãe sofreu as contrações do parto no dia 23 de novembro, às 23 horas e 41 minutos da noite. Então, como vocês podem ver, foi recuado aproximadamente 95 minutos. Então, a retificação é uma ferramenta utilizada para desarredondar, para saber exatamente o momento em que a minha mãe sofreu as contrações, que a placenta espocou. Só que sempre quando eu falo sobre retificação, as pessoas me fazem a seguinte pergunta: se serve só para pessoas que tiveram o parto natural ou para pessoas que tiveram foram nascidas de maneira cesariana, que tiveram que fazer uma cesárea para nascer. Da minha experiência de retificação, recuar em média de 90 minutos funciona tanto para quem nasceu de parto natural quanto para quem nasceu de cesárea. Então, esse aqui equivale tanto para quem também nasceu dentro do país, do Brasil, fora do Brasil, e não interessa a época. A retificação ela é necessária independentemente de você ter nascido de parto natural ou de parto cesáreo, independentemente de você ter nascido dentro do Brasil ou fora do Brasil. É uma coisa global. Todos os mapas precisam ter algum nível de retificação. Independentemente de você ter nascido nos anos 90, nos anos 80, 70, 60, 50, 40... todo mundo precisa ter algum nível de retificação. Então, quando eu utilizo esse horário retificado, dá que o meu ascendente é no signo de Câncer, no Nakshatra Pushya. E esse ascendente, ele faz muito mais sentido em relação à história da minha vida. Então, a retificação, ela é uma ferramenta libertadora. A retificação, ela não mexe na posição da Lua e dos astros, de maneira geral, no signo. O que a retificação, de fato, mexe é no ascendente e na tabulação do mapa. Então, por essa retificação, eu tenho Lua em Gêmeos na casa 12. É essa a posição da minha Lua, de fato. E ela faz bem mais sentido. No mapa arredondado pela equipe hospitalar, fala que eu tenho um ascendente em Leão e a Lua na casa 11. Mas, assim, essa tabulação ela não reflete a minha experiência, de fato. A minha experiência ela é muito refletida por esse horário retificado. O ascendente em Câncer e a Lua na casa 12. E sobre o Saturno, o meu Saturno ele está posicionado na casa 7, em Capricórnio, e ele rege a casa 7. Então Saturno é o planeta que de fato representa a minha vida amorosa, que representa os meus relacionamentos. E você deve verificar o que o Saturno de fato rege no seu mapa retificado, porque ele vai imprimir muitos daqueles temas no nosso da vivência do nosso Sadhi-Sati, que é o tópico desse vídeo. Só que
Lembra quando eu tinha falado que o Saturno não beneficia determinadas posições contada pela posição da Lua, mas que tem determinadas posições que ele beneficia. E essas posições que o Saturno beneficia são a terceira casa contada a partir da Lua. Veja bem, quando eu falo a terceira casa contada a partir da Lua, não é a casa 3 natural do mapa, contada a partir do Lagna, ou do ascendente. É a terceira casa contada a partir da posição da Lua. Então, como é que a gente faz isso? Se eu tenho Lua na casa 12, a gente sempre, pelo Chandra Lagna, que é quando a gente considera o signo da Lua e o grau da Lua no signo, que no meu caso é Gêmeos, no Nakshatra Mirigashira, especificamente a 3 graus de Gêmeos no Nakshatra Mirigashira. Este é o grau da minha Lua. Então, quando a gente conta casas dentro da astrologia védica, seja pelo Lagna ou pelo Chandra Lagna, a gente sempre conta a partir da posição natural da Lua. Então, a terceira casa contada a partir da Lua é na casa 12. Então, a gente conta sempre pela posição natural da Lua. Então, 1, 2, 3. A gente sempre conta a partir da posição natural da Lua. 1, 2, 3. Então, a terceira casa contada a partir da posição da Lua é a minha casa 2 natural, mas é a terceira contada a partir da Lua. As pessoas que são novatas na astrologia védica, elas podem cair nesse erro de contar uma casa depois da Lua, como se fosse assim: 1, 2, 3. Você não conta assim na astrologia védica. Você conta a partir da posição da Lua. 1, 2, 3. Então, o Saturno dá ele providencia as coisas que o nosso ego quer, que a nossa Lua quer, quando ele transita pela terceira posição da Lua, pela sexta posição da Lua e pela 11ª posição da Lua. Essas são as 3 posições que são cruciais para você entender os trânsitos de Saturno. Por que elas são cruciais? Porque a Lua é um astro que representa também o nosso desejo, a nossa vontade de fazer ligações. Então é por isso que a Lua não gosta de ficar sozinha dentro do mapa. É o único astro que não gosta de ficar sozinho. A Lua sempre gosta de fazer algum tipo de ligação. A Lua é dita de refletir. É uma superfície que reflete todas as outras luzes. Então, tudo que a Lua toca, ela reflete. Ela é altamente reflexiva. E a Lua, ela muda de fases. Ela mingua e cresce, mingua e cresce. Então, ela representa oscilação emocional, flutuação emocional. A Lua é dita de reger o nosso oceano interior, os nossos líquidos interiores, como, por exemplo, o sangue, os fluidos, o leite materno, são todos os fluidos do nosso organismo. Então, pelo fato de que ela tem muita flutuação e mudanças de fases, a Lua é, não ironicamente, um astro lunático. A Lua é lunática. Então, por ela ser lunática, ela não tem o discernimento dela muito bem claro. Então, essa falta de discernimento significa que a gente, lembremos que a Lua representa a nossa mente,
a nossa senso de individualidade e o que e como a gente pensa. Então, por ela não ter o senso de discernimento muito bem estabelecido, ela vai ter o desejo por determinados projetos de vida, só que determinados projetos não vão fazer você feliz, não vão fazer a pessoa feliz. Mas existem projetos que vão fazer a pessoa feliz. E existe uma determinada época em que o Saturno dá aquilo que a nossa Lua precisa para nós nos sentirmos felizes. Então é Saturno quem vai impor limites, fronteiras e um freio na nossa Lua, um freio no nosso ego e vai delimitar coisas que a gente não precisa para ser feliz, que a gente, se tiver aquilo, que vai ser um capricho. Então Saturno vai ser aquele que informa a gente sobre o que é de fato uma necessidade para nós sermos felizes e o que é um capricho. Então, a terceira, a sexta e a 11ª posições são as chamadas posições trishadayas, naturalmente as casas trishadiyas, que são aquelas casas que representam, em certo sentido, o ego, desejos pessoais, pecados, esses tipos de coisa. Só que assim, trishadya não significa só isso. A casa 3, 6 e 11, contada a partir da posição da Lua, representa as casas que, quando Saturno transitar por aqui, ele vai dar aquilo que é essencialmente necessário para nós sermos felizes. Existem 12 casas no nosso horóscopo, então vão ter 9 casas que Saturno vai passar que ele não vai dar aquilo que a gente precisa. E que ele vai forçar a gente a ter restrição, que ele vai forçar a gente a jejuar, a frear o nosso ego. No sentido de sempre nos ensinar a reconectar com a superalma, com Brahman. Só que existem 3 posições do trânsito de Saturno em que ele concede aquilo que a gente essencialmente precisa para ser feliz, para nós, de fato, ancorarmos a nossa Lua, que é o que a Lua precisa. Ela é um astro que não gosta de ficar sozinho. E por ela ter uma flutuação emocional, naturalmente, ela precisa ser ancorada. Então, quando que a Lua vai ser ancorada? Quando ela recebe, quando ela sacia necessidades, sonhos que realmente fazem valer a pena viver aqui na Terra. Então vai ser quando Saturno transitar pela 3ª, pela 6ª posição ou pela 11ª posição da Lua ou do Chandra Lagna. Quando eu falo Chandra Lagna é quando você considera o signo da sua Lua como o ascendente na tabulação. Então você pode analisar os trânsitos de Saturno pelo Chandra Lagna igualmente. Aqui eu não vou fazer isso, eu estou pegando da posição natural da Lua no meu mapa. Então, quando o Saturno concede os sonhos, as metas de vida, que realmente são essenciais para que a gente seja feliz aqui na Terra e que a nossa encarnação valha a pena ser vivido, vai ser nessas 3 posições. Como eu disse, o Saturno ele demora 2 anos e meio para transitar num signo e numa casa. Então, quando ele passar pela 3ª posição da Lua, ele vai demorar 2 anos e meio. E aquele período de 2 anos e meio vai ser o tempo necessário, a janela de oportunidade para você agarrar todas as boas oportunidades que Saturno vai te dar para você ser feliz. Você tem que se jogar de corpo e alma. E depois vai ter um período de
mais ou menos 5 anos, em que Saturno vai ficar completamente desértico, em que ele vai frear. Saturno rege deserto, aridez, jejum, falta, restrição. Então ele vai ficar 5 anos sem te dar nada, só freando a sua lua, fazendo você sempre se lembrar de que existem caprichos que não são necessários para você ser feliz. Então, esses trânsitos aqui, no caso, na quarta casa, quinta casa, eles são trânsitos que podem ser frustrantes, até a pessoa entender que são, na verdade, caprichos, que não é aquilo que ela precisa para ser feliz. Aí, depois, finalmente, o Saturno entra na sexta casa, contada a partir da Lua. Então, novamente, ele vai ficar por 2 anos e meio aberto a providenciar aquilo que você precisa, aquilo que a sua lua precisa para você ser feliz. Então você deve abraçar todas as oportunidades durante essa época. Aí depois, Saturno vai passar pela 7ª, 8ª, 9ª, 10ª posição da Lua. Esse período aqui é um período de 10 anos. Muito mais longo, inclusive, do que o Sadhisati, que são só 7 anos e meio. Esse período aqui é um período de 10 anos de escassez, de provação, de jejum, em que o Saturno vai ficar por 10 anos lembrando você que você está correndo atrás de caprichos, de ilusões, que você acredita que te farão feliz e não vão fazer feliz. E depois que o trânsito passa, anos depois você descobre, ainda bem que o Saturno não me deu aquilo, porque se eu tivesse conseguido aquilo teria virado um grande problema na minha vida, porque era uma ilusão do meu ego, era uma ilusão da minha lua. Eu acreditava que se eu conseguisse aquele projeto ou aquela pessoa, que aquilo iria me fazer feliz, mas era uma ilusão. É isso que o Saturno ensina quando ele está nas casas consideradas desfavoráveis para conceder aquilo que a Lua quer. Porque aquilo que a Lua queria, ou aquilo que a gente queria, era na verdade um capricho, era um mimo. E se a gente conseguir todos os caprichos e os mimos, a gente se desconecta de Brahman, a gente se desconecta da super-alma. Então não é bom. Aí depois de um longo período de 10 anos, o Saturno entra na 11ª posição da sua Lua, que é quando ele novamente vai dar a sua última janela de oportunidade, durante 2 anos e meio, para dar aquilo, para providenciar aquilo que a sua lua quer, aquilo que você precisa receber para se sentir feliz. E aí é quando você entra no Sadhisati, que é o período de 7 anos e meio, que é o período que vai durar, em que o Saturno transita o signo anterior à sua lua, a casa anterior à lua, a casa e o signo em que a lua está, e a casa e o signo posterior à Lua. Esse é o período consagrado de 7 anos e meio. Mas por que ele é mais consagrado, sendo que ele só tem 7 anos e meio? Esse daqui, por exemplo, tem 10 anos de escassez e aridez. Mas por que esse aqui é mais consagrado? Porque é de fato quando Saturno por trânsito faz uma conjunção com a Lua natal da gente. Então, o Saturno ele é dito de afligir qualquer planeta que ele toca. Ele é dito de ser um planeta doente. Então ele é preferível estar isolado no mapa, é preferível estar de quarentena no mapa. Então qualquer coisa que ele toca, ele vai causar aflição. Só que essa aflição é de fato uma prova de resistência e também um julgamento. Então é isso que de fato o Sadhisati significa. Os 7 anos e meio é uma época de provação e de julgamento.
em que Saturno ele vai te julgar a sua vida que você viveu durante basicamente 30 anos, porque é exatamente o período entre um Sadhisati e outro, é a cada 3 décadas. Então, como você viveu durante 30 anos, tudo aquilo que você fizer de mérito, você será julgado. E tudo aquilo que você fizer de demérito, você também será julgado por Saturno. E a época do julgamento, do juízo, vai ser durante o Sadhisati. Então eu vou citar alguns exemplos. Se você trata mal o seu corpo, se você fuma, se você é sedentário, se você bebe, se você usa drogas, você pode ficar por 30 anos fazendo isso. Só que quando chegar o seu Sadhisati, se você viveu por um ciclo inteiro de Saturno, vivendo de maneira tóxica, é durante o Sadhisati que Saturno vai te julgar. E ele vai te julgar mesmo. Então, se a pessoa vive um estilo de saúde tóxica, intoxicando o corpo, é durante o Sadhisati que ela tem uma doença, física ou mental. É quando o karma morde de fato, o retorno das ações de fato vai retornar à pessoa que fez as ações. Se você rouba, se você desvia dinheiro, você pode fazer isso durante basicamente um ciclo de Saturno inteiro. Só que quando chegar no Sadhisati, Saturno vai cobrar que você devolva tudo aquilo que você roubou dos outros, todo o dinheiro público que você desviou. Então é uma época em que os bandidos são presos, eles são presos durante o Sadhisati. Se você rouba propriedade intelectual, você pode passar um ciclo inteiro plagiando, roubando propriedade intelectual dos outros, mas vai ser durante o Sadhisati que você vai ser descoberto, que você estava plagiando. Se você não honra seus pais, se você trata mal seus pais, se você trata mal sua família, se você tem um filho, você trata mal ele. Se você tem um namorado, um cônjuge, você trata mal. Se você for assim, um mau filho, um mau pai, um mau namorado, um mau marido, vai ser durante o Sadhisati que você vai ser cobrado. Então, se você tratou mal sua família, é uma época em que durante o Sadhisati sua família se afasta de você, ou que você tem um término de relacionamento. Não é que, com esses exemplos que eu dei, não é que o Sadhisati é um período ruim. Ele é um período de julgamento, em que os seus méritos e os seus deméritos serão julgados. Então, se você fez o mal, vai ser durante o Sadhisati que o mal vai retornar contra você. Então, se você vive uma vida honesta, se você é uma pessoa que cuida do seu corpo, que tem amor próprio, que não fuma, que não, assim, ingere toxicidade, se você não rouba, se você faz o seu dinheiro de maneira honesta, se você respeita a propriedade intelectual dos outros, se você trata bem sua família, se você honra pai e mãe, se você honra namorado ou marido, filho, se você faz o seu trabalho com honestidade, você não tem o que temer durante o Sadhisati. O Sadhisati, ele vai ser razoavelmente tranquilo, porque Saturno vai perceber que você teve méritos durante o seu ciclo inteiro. Saturno é justo, Saturno é leal, Saturno é ponderado, Saturno é uma pessoa que julga os atos da gente lá de cima. Então, você não tem o que temer durante essa época. Então, esse sensacionalismo que ele é construído em cima do Sadhisati só tem a temer a Saturno aqueles que fazem mal, aqueles que têm deméritos. Se você faz o bem, você não tem o que temer. Se você tem méritos, você não tem o que temer. Você vai ser recompensado. E você pode ter um ganho de responsabilidade, de maturidade durante o Sadhisati. Que é isso que pode acontecer quando você vive uma vida honesta. O juiz vai te conceder alguns
algum nível de maturidade durante o sadhisati. Então a pessoa pode sim, durante o sadhisati, envelhecer um pouco, ela pode ficar mais séria, assim, literalmente envelhecida, pode, mas ela fica mais madura e ela ganha mais respeito social, ela ganha mais prestígio social, ela ganha mais confiança das massas, da sociedade, que é o que Saturno significa também. Ele representa as massas, ele representa a nossa reputação pública. E então, o período de 7 anos e meio de azar, ele não é, no fundo, azar, ele é um período mesmo, é uns 7 anos e meio de maturidade, basicamente. Então, a terceira, a sexta e a 11ª posições contadas a partir da Lua são as posições em que Saturno ele vai nos presentear, que ele vai nos providenciar aquilo que o ego quer. O número 3, 6 e 11 na astrologia védica, eles são as casas trishadias, que são as casas que representam aquilo que o nosso ego quer. E não tem nada de errado em você ter um ego. Porque se você está encarnado aqui, você precisa ter um ego, você precisa ter uma lua, você precisa ter necessidades individuais. Então não existe nada de errado em você ter um ego. Porque é através do ego em que a gente vai sentir que a nossa vida vale a pena ser vivida. Porque se a gente passar o ciclo inteiro de Saturno e não recebeu nada do que o nosso ego quer, a gente não vai ter motivação para continuar vivo. Então o ego é a nossa centelha de vida, é o que nos motiva a continuar, estarmos vivos. Então eu não entendo por que algumas pessoas utilizam o ego de maneira negativa. Porque é a nossa centelha de vida. O ego ele pode ser negativo quando a gente se conecta demais com as necessidades da mente, a ponto de ficar uma pessoa caprichosa e mimada e desconectada da super-alma, de Brahman. Aí sim é quando o ego age de maneira ruim. Nesse caso específico, o ego em si não é uma coisa ruim. É quando a gente se desconecta da super-alma, de Brahma, que pode ser uma coisa ruim. Então a gente precisa de Saturno para dar um freio no ego, para modular o ego, para regular o ego. E nos ensinar que a gente não pode ter tudo. E a gente não vai ter tudo. Mas podem ter épocas que são muito boas. Então, agora eu vou citar o meu caso do meu sadhisati, como é que foi que aconteceu. Então, como eu falei para vocês, eu nasci em 1991, eu tenho atualmente 28 anos e o meu Saturno natal ele está em Capricórnio na casa 7. Então, eu não lembro o que aconteceu quando o Saturno transitou pela 11ª casa da minha posição, da minha lua, que foi provavelmente entre 1998 e 2000. Eu não lembro o que aconteceu nessa época, eu era muito novo, eu tinha 6 anos. Então, assim, eu não acredito que tenham acontecido, assim, coisas que tenham sido muito marcantes para mim nessa época. Mas eu lembro do meu sadhisati perfeitamente. Eu lembro perfeitamente o que aconteceu e eu vou contar aqui para vocês. Foi no ano 2000 que o meu Saturno, por trânsito, ingressou na 12ª casa da minha lua e ele saiu do sadhisati foi em 2006. Então, foi o auge do sadhisati foi 2003. Eu lembro perfeitamente dessa época. Eu tinha começado a estudar numa escola sabática, uma escola adventista do 7º dia, e é uma escola evangélica
que eles, como eu falei, são sabáticos, eles guardam sábados, então eu tive uma educação bem cristã nessa época. Eu ia à igreja, tinha a igreja dentro da escola, a gente tinha aula de ensino religioso, a gente estudava a Bíblia, uma Bíblia adaptada para pré-adolescentes. Nessa época eu estava na transição da puberdade, da infância para a puberdade. E foi nessa época que eu descobri que eu gostava de meninos, só que era uma coisa que eu tinha só para mim. E tinha esse rapaz, não era um rapaz, na verdade era um menino, que estudava nessa escola também. Ele era 1 ano mais velho que eu. Ele era de uma série à frente da minha. E esse menino, ele era muito preconceituoso, ele era muito homofóbico. E eu era um menino afeminado, eu era um menino diferente dos outros. Tímido, introspectivo, muito estudioso, mas tímido. Tirava boas notas, mas assim, eu não fazia aquelas coisas que os outros meninos gostavam de fazer, como jogar futebol, por exemplo. Eu ficava mais com as meninas e esse menino homofóbico, até então homofóbico, ele percebeu isso. E ele me falou, ele fazia muito bullying contra mim, incitava também os outros meninos a fazer bullying contra mim, bullying homofóbico, e era uma coisa muito ruim. Eu me sentia muito mal, eu me sentia muito oprimido. E uma vez ele disse que quando eu ia crescer, que eu não ia gostar de meninas, que eu não ia me relacionar com mulheres, mas sim com homens. E ele falou aquilo de uma maneira muito, assim, agressiva. E aquilo me deixava muito exposto. Ele gostava de me expor. Só que depois ele se aproximou de mim de uma maneira a me mostrar que ele era a pessoa que iria me iniciar sexualmente. E foi exatamente isso que ele fez. Eu perdi a minha virgindade com ele nessa época. E o Saturno, como eu falei no meu mapa, ele rege a minha casa 7, que é a casa que representa a sexualidade. E a Lua no meu mapa representa eu mesmo, para o ascendente em Câncer. Então, eu sou representado pela Lua e o Saturno representa os meus pretendentes. Só que eu não via aquilo como uma situação romântica, de forma alguma. Então, eu nem sequer, assim, estava apaixonado por aquele menino e tudo mais, mas ele queria descobrir o próprio corpo, a sexualidade comigo. E eu, como também estava curioso, fiz isso. Então, a gente estudou junto nesse mesmo colégio pelo período do Sadhisat inteiro, de 7 anos, basicamente. E a gente ficou exatamente por 7 anos, ou um pouco menos que isso, tendo relações sexuais. Só que não acontecia de beijos, rolava outras coisas como penetração, sexo oral, mas não acontecia o beijo, porque na minha cabeça e na cabeça dele não era uma coisa afetiva ou romântica que a gente estava fazendo, era uma coisa por descobrir o próprio corpo. E hoje a gente não perdeu o contato, hoje ele é hétero, e aquilo que ele havia me falado naquela época, que eu iria me relacionar com homens quando mais velho, se concretizou. Ele estava completamente certo. Ele sabia melhor do que eu próprio, na perspectiva dele. E então, assim, ele que me iniciou, né, sexualmente. Só que em determinado momento eu descobri que ele ia gostar de meninas, né, que ele ia gostar de mulheres. E eu cortei aquilo, logo no final do Sadhisat. Eu cortei aquilo.
Falei assim, eu não quero mais isso porque eu não achava certo. Eu falei assim, você tem que seguir a sua vida, sexualmente falando, você tem que se relacionar com meninas, que é o que você quer de fato. E foi exatamente isso que ele fez. Eu acredito que eu fui a única experiência homossexual que ele teve a vida inteira. E ele gostava bastante. Ele não era homossexual, mas ele gostava da experiência sexual comigo, especificamente comigo. E eu gostava também da experiência, mas não, assim, sentia sentimentos, assim, românticos por ele, não. E o que eu achei engraçado é que depois desse período de intimidade, que ele deixou de ser homofóbico comigo, ele deixou de ser homofóbico, assim, de maneira geral. Mas ele não queria que ninguém soubesse, eu também não queria que ninguém soubesse. E ele não me gostava de querer ser visto comigo pela escola. Ele não gostava de querer ser visto comigo. Ele não me chamava para fazer coisas de meninos, brincadeiras de meninos que ele fazia com os outros meninos da escola, como jogar futebol. Ele não me chamava para isso, porque ele sabia que eu não era bom em nada dessas coisas. Mas assim, nos bastidores, ele gostava de se encontrar comigo. Então foi exatamente isso que aconteceu. E assim, a parte ruim era que ele sabia da minha vulnerabilidade. Então, ele saiu da condição de quem praticava bullying para depois me defender do bullying. Porque como ele tinha tirado a minha virgindade, ele se sentia no direito agora de me proteger, no dever de me proteger de bullying contra outros meninos. Até mesmo bullying homofóbico. Então, assim, ele saiu da posição de bully para uma pessoa que me protegia contra o bullying, que batia nos outros meninos que tentassem me provocar. Foi exatamente isso o que ele fez. Mas ele também se aproveitava da minha vulnerabilidade nessa época. Eu era muito vulnerável nessa época. De, assim, me pedia para fazer certas coisas, assim, não no sentido sexual, mas me pedia para fazer certas coisas, e se eu não fizesse, ele me ameaçava, assim, se você não fizer o que eu tô pedindo, eu vou falar que você é gay, eu vou falar o que tá acontecendo entre a gente. E eu ficava super assustado. Mas na minha cabeça, naquela época, eu não entendia que se ele fosse falar isso para a escola, que ele também estaria se expondo. E ele iria se expor muito mais, porque depois ele iria se descobrir hétero. Então, para ele, não fazia muito sentido se expor dessa maneira. E então, eu acredito que aquilo ficou um segredo durante muito tempo. E durante tempo ficou mesmo. Então, o meu Sadisat foi uma época... E, assim, foi uma época de descoberta. No sentido, assim, de que eu sabia quem eu era, no fundo, no meu íntimo, do que eu gostava de meninos já, mas eu tentava esconder aquilo. E o Sadisat, o trânsito de Saturno, foi como se Saturno tivesse me falado bem assim: você está sendo alguém que você não é. E foi muito cedo, né? Em 2000 eu tinha 8 anos, em 2003 eu tinha 11 anos. Era muito cedo que eu recebi essa lição saturnina, através desse menino, falando bem assim: você é gay. Não tente ser outra coisa. Não tente se comportar como um menino hétero, fingindo que você gosta de meninas. Você está sendo algo que você não é. Então, na época foi duro. E eu aprendi de uma maneira bastante, assim... assim, na própria pele. Foi exatamente isso que aconteceu durante o meu Sadisat. Então, o Sadisat, ele é uma época em que acontecem coisas que nos transformam profundamente, no sentido de que o Saturno, ele descasca várias camadas do nosso ser que são falsas, que são carapaças, que são máscaras, que são fantasias, que são falsas personas públicas.
até chegar na nossa própria essência. E Saturno no Sadhisati ensina a gente que se você fingir ser algo que você não é, você vai ser infeliz. Mas a gente, da nossa vaidade do ego, da nossa vaidade da lua, a gente pensa que aquilo é real, que aquela encenação é real e que a gente precisa levar aquela encenação adiante para construir uma persona pública que seja aceita. E a gente acha que se a gente for aceito por aquela encenação, que a gente vai ser feliz. Mas Saturno vai ensinar o contrário. Ele vai ensinar que aquela encenação vai deixar a gente infeliz. Porque ela é falsa. Então ele descasca a gente, até a gente chegar na nossa própria essência, como ele me descascou. Foi através desse menino. Então, assim, anos depois, ele viu que eu iria me relacionar com rapazes, ele chegou, assim, a acompanhar de maneira mais distante, e na cabeça dele, ele viu, eu sabia, porque foi ele quem havia sido esse Saturno, de tirar todas aquelas camadas de encenação ali. Agora, quando o Saturno passou para a terceira casa, que foi uma época boa, como eu havia explicado para vocês, que a terceira posição ela é uma posição que o Saturno concede, providencia aquilo que a gente quer. Então esse trânsito de Saturno na terceira posição da minha Lua foi entre 2006 a 2008. Essa época foi uma época muito feliz da minha vida, porque foi quando a minha família se mudou da casa dos meus avós. Eu cresci na casa dos meus avós, era uma casa grande e tinha muita gente lá dentro, mas só que pelo fato de que morava meus tios e primos e avós ali, a gente não tinha liberdade. Meu pai e minha mãe não tinham liberdade, eu não tinha um quarto próprio, eu dividi o quarto com meu irmão. E foi durante esse período de 2006 a 2008 que a gente mudou de residência, que a gente saiu da casa da minha avó e que dos meus avós, né, dos pais da minha mãe, e que a minha mãe comprou um apartamento no centro de Brasília, um apartamento grande, que é esse apartamento atualmente onde eu gravo as minhas aulas para o canal. E foi uma época muito feliz, porque eu ganhei um quarto próprio, bem maior, um apartamento grande, e a minha mãe teve a oportunidade de melhorar, de reformar, de transformá-lo. E é um apartamento muito bem localizado, as coisas dá para ir tudo a pé, como ir ao mercado, tem McDonald's, tem Franz Café, tem girafas, confeitarias, farmácias, tem tudo que a gente precisa aqui perto. E sempre dá para ir a pé, não precisa pegar carro. Então, assim, foi uma coisa muito feliz que o Saturno proporcionou pra gente durante essa época, especialmente para mim durante essa época. E quando o Saturno foi transitar na minha sexta posição, contada a partir da Lua, já foi um pouco depois, foi em 2014. Foi, na verdade, em dezembro de 2013, mas vou arredondar para 2014, e foi até 2016. Então foi essa época que aconteceram duas coisas que foram muito importantes para mim. Eu conheci, um pouco antes dessa data, o homem da minha vida. Eu conheci o meu primeiro namorado. Eu tinha 20 anos e ele, na época, tinha 30. Tem uma diferença de 10 anos entre eu e ele. E o Saturno originalmente está na minha casa 7, como eu disse, em Capricórnio. O Saturno representa homens mais velhos. Então eu
me relacionei com esse homem, que é inclusive uma pessoa que eu tenho contato até hoje, que frequenta a minha casa, e eu conheci o amor da minha vida, e a gente se casou, a gente morou junto, a gente foi morar junto em 2014, que foi quando o Saturno entrou na 6ª posição. O nome dele é Léo. Então foi com o Léo que eu tive essa oportunidade, esse sonho mesmo, assim, de morar junto de fato, de ver como é que é a vida morando junto. E eu, casei, a gente não chegou a assinar nada no cartório e tudo mais, mas eu considero a experiência de morar junto como sendo já um casamento, um ensaio para o casamento. E eu casei estando apaixonado. Eu sou apaixonado por ele até hoje. E assim, eu nunca amei nenhum outro homem mais do que ele. Assim, nunca tive uma outra experiência tão, assim, marcante. E é interessante que no nosso sistema do sistema de Kutas, na astrologia védica, que é o sistema que a gente usa dentro da astrologia védica para aferir a compatibilidade amorosa. Eu tenho a lua em Mirigashira e o Léo tem a lua em Uttara Phalguni, do lado de Virgem, em Uttara Phalguni. E a compatibilidade amorosa entre Mirigashira e Uttara Phalguni é de 30 pontos, é considerada uma compatibilidade excelente. E o máximo no sistema de Kutas é 36 pontos. A gente chegou a 30 pontos nesse sistema de Kutas. Então faz muito sentido a astrologia novamente refletir na minha experiência. Foi muita química que havia entre a gente. Só que entre esse período de 2014 e 2016 eu não ganhava dinheiro ainda bem. Então a gente não conseguiu manter o aluguel, porque ele trabalhava, ganhava mais que eu, e ainda ganha mais que eu, inclusive. Só que a gente não conseguiu manter o aluguel. Então eu tive que voltar para minha casa, e ele voltou para casa dele, mas só que a gente continuou o namoro. E assim, a gente chegou a se afastar durante algumas épocas, e eu experimentei outros relacionamentos, mas nunca foi assim tão envolvente como com ele, porque ele é de fato o amor da minha vida. Então, assim, o Saturno concedeu esse sonho para mim. E a gente mantém contato até hoje, né? É uma relação que ela vai durar aí por volta de 10 anos já. A gente se conheceu em 2012, em 2022 vai fazer 10 anos já. E o sentimento nunca mudou. Para vocês verem que as coisas de Saturno, quando ele concede, elas são coisas que são para basicamente a vida inteira, ou boa parte da nossa vida. São coisas muito longevas quando ele transita por essas posições da Lua. E a outra coisa que aconteceu nessa época, especificamente em 2016, foi o ano que eu abri o meu canal no YouTube de astrologia védica, que foi o meu primeiro canal, foi esse. Então eu sou marinheiro de primeira viagem no YouTube. Foi o meu primeiro canal, que chegou hoje a mais de 140 mil inscritos. E eu abri o canal quando eu tinha voltado para casa dos meus pais e o Léo voltou para casa dos pais deles. Então, nessa época, eu comecei a ganhar muito dinheiro com monetização de vídeo no YouTube. Então, a minha situação financeira melhorou muito. Eu conheci a astrologia védica em 2013. Antes eu praticava astrologia helenística. Aí em 2013 eu comecei a praticar astrologia védica, que foi o que me instigou a ler mapa astral para amigos e para clientes. Foi nessa época que eu comecei a cobrar. Então antes de eu abrir o canal, eu já lia mapas e eu comecei a cobrar. E foi a primeira vez durante esse trânsito do Saturno na 6ª posição da Lua
que eu fiz um trabalho que era remunerado em que de fato eu gostava, que não era assim pelo dinheiro, mas era pelo prazer de fazer aquilo que eu amava. Então foi nessa época que aconteceram duas coisas muito importantes. Eu descobri o amor da minha vida, esse homem, o Léo, e eu descobri o meu amor espiritual, o meu amor, assim, que eu descobri a minha carreira, né, que é de astrólogo. Foi quando eu descobri a astrologia védica. Então, as coisas que acontecem elas são fixas, né, duram muito tempo. Então tá até hoje aí. O Léo tá até hoje na minha vida e a astrologia tá até hoje na minha vida. E eu acredito que vai continuar durante muitos anos. Então agora eu tô passando por esse trânsito de Saturno na casa 7, tô entrando no meu primeiro retorno de Saturno. E então, provavelmente em 2000 se eu não me engano, vai ser em 2000 eu cheguei até a anotar aqui, vai ser em 2027 que o Saturno vai ingressar na minha casa, da 11ª casa, contada a partir da posição da Lua, 2027 a 2029. Então, eu vou ter um período aí de 10 anos ainda, quase 10 anos, aguardando esse trânsito. Então, eu acredito que eu falei tudo que é mais assim de relevante sobre o Sadhisati. Eu espero que tenha sido bastante esclarecedor assistir esse vídeo. Para mim foi muito esclarecedor fazer esse vídeo. Então, assim, o Sadhisati, ele é um período de amadurecimento, em que Saturno ele julga os nossos méritos e os nossos deméritos. Então, se você vive uma vida honesta, você não tem o que temer durante o Sadhisati, porque você vai ganhar maturidade e vai ter mais conexão com a super-alma, com o Brahman. E você vai ganhar as coisas que o seu ego quer, as coisas que a Lua precisa, que a sua Lua precisa, na 3ª, na 6ª e na 11ª posições, pelo Chandra Lagna, contada pela posição da Lua. Então você deve sempre vigiar os trânsitos de Saturno pela 3ª, pela 6ª e pela 11ª, porque são as épocas em que Saturno vai providenciar os seus sonhos. Aqueles sonhos vão ser realizados e vão fazer com que a sua vida valha a pena ser vivida. Então eu contei a minha experiência pessoal para vocês entenderem que o Saturno, o Sadhisati, ele é real, ele é orgânico. As coisas acontecem de acordo com o tempo de Saturno. Saturno rege a tridimensionalidade, ele rege o limite entre a matéria e o espiritual, entre do concreto, depois o abstrato. Então é ele quem controla, de fato, o nosso mundo material. Então, se a gente não conseguir se conformar ao tempo de Saturno, a gente sofre. Quando a gente se conforma ao tempo de Saturno, a gente não sofre. A gente entende que muitas coisas do nosso ego são caprichos e que não são coisas necessárias para a gente viver. Eu não falei dos outros trânsitos nessas casas em que Saturno expõe os nossos caprichos, para o vídeo não ficar mais longo do que ele já está. Mas esses caprichos, a gente entende que a gente não precisa deles para ser feliz. Que a gente só precisa de receber, de ter os nossos sonhos realizados quando ele transita pela 3ª, pela 6ª e pela 11ª posições. Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!